Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio, uma série especial sobre crédito. E hoje a gente vai falar de um ponto muito importante quando você implementa toda a estrutura de crédito, né? E para falar sobre isso, toda a parte de gestão de risco que está por detrás dessa implementação de crédito, eu trouxe aqui Kuma Gai. Kuma, muito obrigado aqui pela sua presença, cara. Imagina, Jorge, é um prazer estar aqui com você. Você é um prazer também falar um pouquinho da minha experiência e à luz daquilo que é necessário, né, para a nossa discussão aqui. Kuma, deixa eu começar então assim, com uma pergunta que acho que é uma grande dúvida que muita gente tem, né? Então, você pega um projeto de transformação, desenvolve um modelo analítico, compra um software, implementa motor de crédito, monta toda essa estrutura, mas assim, como que você garante que não vai ter nenhum problema, né? Problema operacional, porque não adianta nada você fazer uma coisa e no meio do caminho você acabar perdendo muito mais por causa, não, às vezes, do crédito, mas por outros fatores, né? Então, eu queria entender um pouco da sua experiência, como que a gente pode evitar e como que os bancos fazem para ter mais confiança e assim, poder dormir tranquilo, né? Eu acho que é importante a gente colocar as diferentes componentes, né, que existem no processo de gestão de riscos de crédito em qualquer instituição, na verdade, né? Primeira coisa que a gente tem que admitir é que os modelos nunca são precisos, né? E outra coisa, a gente tem que admitir também que os processos existem e muitas vezes os processos podem ter falhas, né? Do ponto de vista da modelagem, né, obviamente todo desenvolvimento que você faz, você desenvolve, você testa, você vê o nível de aderência, né, e evidentemente com pessoas competentes você consegue ver aquilo que você tem de massa para poder modelar, ela te dá um resultado, pode lhe dar um resultado mais ou menos preciso. Então acho que o primeiro ponto é que toda vez que você desenvolve um modelo, no caso de risco de crédito ou de concessão de crédito, a gente tem que, de antemão, saber qual que é a sua expectativa com relação aos resultados desse modelo e quão seguro ele é, né? Porque, obviamente, se você tem um histórico bastante grande, uma massa de dados significativa, etc., tanto mais preciso o resultado do modelo pode ser, apesar de todo modelo ter sua imperfeição. Quanto menos massa de teste você tiver, né, menos casos você tiver, menos histórico você tiver, e quanto mais complexo for aquilo que você quiser modelar, obviamente que o resultado pode ser ter sua margem de erro maior. Então, a primeira coisa que se tem é ter a ciência, né, de qual é o nível de confiabilidade daquele modelo, né? E para poder usar, obviamente você vai testar, você vai tentar estimar o quanto você pode confiar naquele modelo, e junto com isso vem justamente a sua assunção de risco para seu uso, né? Se você sabe que o modelo é menos preciso, evidentemente você pode fazer testes anteriores de colocar totalmente ele em produção para ver como é que é o nível de aderência desse modelo, ver as respostas desse modelo e etc. A segunda coisa, você pode definir limite máximo de perda no uso daquele modelo, né? Então, evidentemente, que se o modelo não é preciso, pode ter algum tipo de falha. No caso de crédito, eu posso ter mais incidência de inadimplência. Evidentemente, eu posso definir uma política para dizer o seguinte: olha, eu vou aceitar perder até tanto em nome, né, da implementação desse modelo novo e etc. Então, esse é uma forma de você definir até onde você quer, entre aspas, arriscar com o modelo novo, né, para você medir o quanto que você perde, você definir o quanto você tem apetite de perder e depois, evidentemente, se chegar naquele limite, você fala, olha, chega, né? Então vamos tirar um pouquinho aqui o pé e vamos substituir, vamos parar com o modelo, né? E aí você pode voltar, melhorar esse modelo, redefinir, etc. Ou você pode ir melhorando à medida que essas coisas vão acontecendo. O que são essas coisas? A hora que você coloca um modelo em produção, você vai medindo qual que é o nível de inadimplência que você tem com ele, né? Então, e isso são fatores de monitoramento que você tem, portanto a palavra monitoramento é super importante para você ver como é que esse modelo está se comportando, né? Se a receita do bolo está funcionando bem, né? Porque você tem diferentes formas de você pilotar o uso desse modelo. É você colocar, você abrir ou fechar as torneirinhas, como você diz, né? Para você poder conceder mais ou menos. Então, se eventualmente o modelo está performando dentro daquilo que você espera, né, você segue. Se ele está se comportando de uma maneira diferente, você pode ir fechando as torneiras na concessão. Então, todo esse processo, ele é dinâmico,
né? Então, se a pergunta é o que se faz? Na verdade, é acompanhamento, é monitoramento. Primeira coisa, a ciência do nível de segurança que você tem com relação àquele instrumento, seja o modelo ou seja qualquer outro instrumento, né? Dado esse reconhecimento, que é um nível de fragilidade conceitual, vamos dizer assim, com números, etc., você testa e tal, mas assim, você tem uma expectativa de quão seguro é aquele modelo, você define seu apetite a risco para usá-lo, ou usá-lo em que medida, em que condições, né? E depois que você coloca em uso, você vai monitorando o resultado. Então, o acompanhamento frequente, né, dos modelos que estão em uso é uma forma, para mim, ela é necessária, né, para que você veja como é que você conduz o seu processo de negócio, se você continua usando aquele modelo ou não. Uma coisa que eu acho que é super importante, Jorge, é o seguinte, na minha visão, não tem não gestão de modelo. Você implementa o modelo, o modelo decidiu e vai. Como eu te falei, né, primeiro que o modelo nunca é preciso, e por mais preciso que ele seja, ele pode ser preciso para aquela amostra, para aquele nicho que você modelou. O que acontece hoje em dia? As características, de uma maneira geral, os comportamentos das pessoas ou das empresas ou a economia, então tem muita coisa mudando muito rapidamente, né? Então essa dinâmica de mudança muito rápida, ela exige um acompanhamento muito próximo do comportamento dos modelos. As coisas podem estar mudando, né? Vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, né, que está acontecendo agora, né? Se você está no varejo e etc., você fez um modelo do comportamento das pessoas e não sei o quê. Cara, apareceram as bets. O quanto que está... Imagine que você tenha modelado para aquele público que seja alvo, ou seja, muito atuante nas bets hoje em dia. O comportamento dessas pessoas hoje pode ter mudado muito, ou o nível de risco que elas representavam pode ter mudado, porque as pessoas estão se endividando mais, né, e parando de fazer uma série de coisas porque não tem dinheiro em função do comprometimento da renda dela nessa outra entidade. Então a gente tem que ir monitorando, porque eventualmente você tem que ajustar o seu modelo para algum tipo de comportamento que ele pode ter sido muito adequado para aquele instante, mas de um momento para outro, e no que eu estou dizendo aqui, essas coisas têm mudado de uma maneira muito rápida, pode ser que você tenha que fazer uma intervenção um pouco mais importante naquele modelo que você tem, que esteja funcionando. Então, eu acho que uma grande diferença que a gente vê no ambiente de negócios que afeta essa parte de gestão de riscos é justamente a dinâmica, né, com que as coisas têm mudado, né? Então isso vale não só para modelagem, acabei de mencionar varejo, mas para qualquer tipo de modelos que você faz hoje. Estou falando basicamente do sistema financeiro, onde a gente vive mais, mas acho que isso pega de uma maneira geral. As coisas têm mudado muito rápido, muito rápido. Os instrumentos têm mudado, né? A gente vê o nível tecnológico, né, dos negócios, ele tem mudado bastante. Então, quando você fala em empresas, né, risco de crédito em empresa, você também vê uma série de evoluções que estão acontecendo, né, mudando a característica de negócios, né? Então, e você tem que começar a olhar isso, né? Qual que é o nível de dependência das empresas para um dado tipo de tecnologia? Bom, bastante. Daí você fala, cara, as empresas estão preparadas, por exemplo, para suportar ataque cibernético? Não sei, né? Então, se ela depende 100% da sua produção em meios tecnológicos, etc., se ela sofrer algum ataque, o que acontece? Pode cessar a linha de produção, pode paralisar a linha de produção dela com impacto financeiro importante? Pode acontecer. E ela está preparada para isso? Né? Então, são coisas diferentes, né? A gente pensava antes em caráter e etc., né? Tem todos os Cs do crédito, etc., que continuam sendo válidos, evidentemente, mas eu estou dizendo que coisas críticas nos processos produtivos têm mudado. Né? Então, você não pode negligenciar isso a hora que você concede crédito quando você faz modelos, né? Sobre as diferentes óticas. Então, acho que isso é super importante, né? Então, de novo, na sua pergunta inicial, não estou fugindo, né? O que a gente tem que fazer? Cara, é monitorar se o seu modelo está satisfazendo, né, as necessidades daquele público que você avaliou, né? Segundo as mudanças que estão acontecendo, e dois, né, se do ponto de vista de modelagem
técnica mesmo, se o modelo está se comportando conforme você havia previsto, né? Aproveitando um pouco esse gancho, né? A gente tem o quê? 25, 30 anos de experiência com crédito, né? E assim, você falou que está mudando. Você consegue dar um pouco de exemplo, assim, quando você foi analista de crédito, gerente de crédito e gerente de risco de crédito, né? E para agora, né? O que mudou daquela época e a gente está vendo nesse momento em termos de transformação? Primeiro que é injusto você mencionar todos esses anos assim em público, apesar dos cabelos já entregarem toda a história, né? Mas eu falei a gente, né? Daí eu tenho que entrar um pouco na minha história, né? Porque você falou que você foi analista de crédito, etc. Né? Eu fui muito privilegiado dentro dessa história, ou dentro da minha história, ou da carreira de riscos, etc. Porque eu não comecei minha vida em crédito, né? Eu trabalhei muitos anos como analista de sistemas, depois trabalhei em produtos, né? E depois eu comecei na parte de risco justamente para tentar estruturar aquilo que lá no começo não existia, esse conceito de gerenciamento de riscos no banco. É um banco importante, etc. Então tem um caminho importante. Não tinha muita coisa do que se fala hoje de risco de crédito, todas as partes separadas. Mas do ponto de vista que a gente começou a fazer essa abordagem um pouco mais tecnológica, entre aspas, né, de você usar metodologias e modelagens, você fazer avaliação de portfólio, eram coisas incipientes. Mas o que tinha de tradicional que acontecia era análises muito individualizadas, né? Então eram processos muito individualizados, né? Seja do ponto de vista de empresas, né? Então você via ainda para empresas menores, muitos analistas, mesas de crédito, analistas de crédito, equipes gigantescas, justamente para dar vazão a algum tipo de análise que não necessariamente precisavam ser individualizadas. Né? Quer dizer, você tem o tipo de análise era também muito padrão para algumas coisas, mas era feita via analistas. Evidentemente que tem as características de empresas, sobretudo, que são diferentes de uma para outra, um certo tipo de análise que você pode fazer em cima de balanços, etc., que ainda são necessárias para um nicho relevante do mercado. Mas era muita intervenção manual, né? Você via mesas de crédito para aprovação, inclusive, e que você passava, era uma característica muito interessante, né? Principalmente na parte de crédito de empresas, era interessante porque você via, olha, vira exceção, passa pela mesa. E o que você via eram mesas enormes e que tudo que é para a mesa era aprovado. Tudo eu digo assim, a grande maioria é aprovado. Você pensava, né? Pô, se tudo é aprovado, para que precisa, né? Porque... E daí você começava a ver, cara, daí que você começou com uma abordagem um pouco mais objetiva de falar, cara, vamos analisar esse processo, esse fluxo, etc., do ponto de vista das análises, porque se para todo caso que eu tenho dúvidas, né, o que esteja em dada característica, eu mando para a mesa aprova, tem uma coisa errada. Então, para que quase tudo é aprovado, então eu não preciso da mesa, né? É só assumir que, estou dizendo, exagerando, é só assumir que está tudo certo. Enfim, evidentemente que tinha uma análise, etc., mas você conseguia ver padrões de comportamento objetivos, né, que você poderia eventualmente eliminar algumas funções individualizadas, porque não estava agregando necessariamente valor para a empresa, porque não fazia diferença do ponto de vista de um processo mais automatizado, entre aspas, né, de aprovação. Então a gente via muita característica, muita limitação na abordagem de análise, porque você dependia muito dessas análises individualizadas, né? Então, quando você começa a falar em volumes maiores, você começa a ter uma restrição enorme de throughput, né? De capacidade de produção ali. Então, você ia ter que aumentar as equipes de crédito de uma maneira substancial, que não fazia muito sentido quando você pensa em crescer um negócio, né? Então, eu acho que a grande mudança foi o aprendizado com referência, primeiro, o que é um padrão de análise, né? O que eu posso fazer de uma maneira que reflita a cabeça dos analistas ou reflita quem está fazendo uma análise de crédito, né? Então, enxergando esses padrões, você reproduzir esses métodos padronizados de uma maneira um pouco mais organizada, automatizada, enfim, criar um processo um pouco mais ágil para poder fazer a análise.
Obviamente que junto com isso vem toda a necessidade de dados, né? Eu vou fazer análise, de onde vem isso? Então pega balanço, vamos planilhar o balanço e etc. Tal. Então você começa a ter uma necessidade de começar a estruturar os inputs para esses processos automatizados, né? Então tem uma série de consequências a partir de uma iniciativa em que você tem como objetivo aumentar a escala sem perda de qualidade, porque se não tiver má qualidade eu vou ter um nível de inadimplência grande que vai afetar a minha empresa, meu banco. Você começa a ver esse processo forçando com que as coisas evoluam, né? Seja forçando uma melhor avaliação desses processos, desses padrões, como é que eu identifico esses padrões, como é que eu modelo esses padrões, e você começa a ir num crescendo, né, para poder diferenciar os tipos de necessidade, de varejo é uma forma, empresas é outra, balanço é uma forma, meios, comportamento de pagamento é outra, etc. E você vai traduzindo essa necessidade de automatizar os padrões na necessidade de ter informações de qualidade. E daí você vai vendo um crescendo de coisas que você consegue obter de dados para poder fazer essa modelagem. E daí é uma coisa muito interessante, né? Que é um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje. Dá licença um pouquinho. Nessa história de dados, porque os grandes bancos, né, tinham a capacidade de ter muitos dados, né? Os grandes bancos praticamente tinham o PIB passando dentro dele, né? Então, começar a estruturar os dados para serem explorados, para isso virar um input diferencial para a modelagem, né, era uma realidade que a gente via nos grandes bancos, quando começou a evoluir esse processo de tornar o critério de gestão de riscos, concessão de crédito de uma maneira mais automatizada, via modelos quantitativos, etc. Obviamente os dados passaram a fazer diferença e o diferencial, de fato, eram os dados, né? E os grandes bancos, de fato, tinham muitos dados porque, pela sua própria natureza de operação, praticamente boa parte do PIB é cliente desses bancos e fazem transação através desses bancos, conseguiam capturar uma série de dados para poder fazer as modelagens. O que evoluiu, né? Evoluiu que a democratização dos dados aconteceu por N motivos, né? Hoje, por exemplo, a gente vê o Open Finance, etc., mas o que acontece é que a gente vê que você tem instituições de garantia de crédito, vamos dizer assim, ou de análise, ou de apontamentos cadastrais, etc., começaram a aparecer, começaram a ser utilizados e esses dados passaram a ser comercializados de alguma maneira, né, do ponto de vista de informação para análise de crédito. Então a gente vê vários players no mercado, que são tradicionais, etc. E uma empresa menor eventualmente podia comprar, né, um rating de uma Serasa, um Boa Vista, etc. E tal. Não menciono o nome, mas acho que são importantes para o nosso papo aqui, só para materializar. Isso fez com que uma visão de que os dados públicos que eram capturados por alguém podia ajudar uma empresa ou um banco menor que não tinha todos os dados à sua disposição. O que a gente vê hoje é que os dados de fato estão muito mais democráticos, né? Os modelos evoluindo bastante, tem muitos dados públicos, né? Onde ajuda evidentemente a evolução desses modelos, mas mais do que isso, né? Ela permite com que aqueles bancos, né, aquelas empresas que tinham menos dados próprios possam evoluir nos seus métodos quantitativos, nos seus modelos quantitativos, porque existem mais dados públicos com qualidade que possam auxiliar de uma maneira relevante na identificação dos seus modelos de risco, né? Na previsão de probabilidade de default, da sua perda esperada, etc., com relação à qualidade creditícia desses clientes. Então, tem uma migração importante dentro do mercado de democratização dos dados, né? Lá atrás, né, os grandes bancos tinham muito sua base própria. Hoje em dia tem muito dado público de comportamento de pagamento, inclusive, né? Então a gente vê as empresas, eu tenho liquidação das duplicatas e etc., né, que se eu tiver informação desses tipos de informação, elas são importantes para poder fazer uma análise. Eu tenho uma Serasa Boa Vista que tem uma série de apontamentos e essas coisas vão evoluindo. Então o fato dos dados se tornarem públicos, né, e outros tipos de comportamento de pessoa física que a gente vê nas mídias sociais, né, tipos de comportamento, enfim, a gente pode
fazer com que os modelos comecem a perceber outros tipos de comportamentos em função de dados que não necessariamente são só os comportamentos junto aos bancos. Então, essas coisas vêm evoluindo muito. Evidentemente, não vou comentar aqui toda a parte de também diminuição de custo, né, de tecnologia, que é um fator super importante, que faz com que a gente consiga hoje ter processamentos muito robustos de uma maneira muito barata, né? E isso era um fator, era uma barreira de entrada antigamente no sistema financeiro e em outras empresas também que necessitavam de apoio tecnológico. Hoje em dia não, tecnologia é muito barata. Se tecnologia é barata, os dados estão mais democratizados e a competência em desenvolver modelos quantitativos ela existe, né? As universidades vêm gerando pessoas, né, muito capacitadas, a gente começa a ter, isso não é uma coisa exclusiva de um banco ou de outro, existe um mercado para isso, né? A questão toda de você enfatizar nas próprias faculdades a parte de modelagem, exploração de dados, né? Cientistas de dados e etc. Então isso faz com que eu tenha um celeiro também de pessoas, né, que possam se especializar na elaboração desses métodos, desses modelos quantitativos e etc. para gestão de riscos, né? Então houve uma evolução muito grande, seja no ambiente, seja na democratização dos dados, seja no barateamento da tecnologia, seja na disponibilização de pessoas capacitadas, o que faz com que a gente aumente nosso nível de produção, né, dos modelos para efeito de gestão de risco, né? Então, é uma coisa que é bastante diferente do passado, onde a gente tinha muito mais restrição em todos esses aspectos, né? Seja a tecnologia era muito cara, dados não eram tão abundantes e tinha uma oferta, né, de competência que era limitada. E você estava comentando sobre parte de crédito mais para empresa, talvez médias empresas, pequenas empresas, né? Que você tinha as mesas e aí todo esse processo de automação, digitalização, transformar aquelas regras que eram implícitas, né, explicitar e formalizar e montar, né, uma estrutura. Você acha que agora com GenAI, ChatGPT, isso pode impactar também, ou está impactando esse processo, ou ainda tem muita alucinação, está muito distante de uma decisão aí de aprovar crédito ou rejeitar crédito? Não, cara, o GenAI, né, esses modelos, na verdade, conceitualmente falando, eles já existiam, né? Então, o que disponibilizou um avanço magnífico nos últimos nem anos, né? Meses, 24 meses, é justamente o barateamento tecnológico e a evolução da própria tecnologia, né? Então, a capacidade de processamento é muito grande. E a evolução dos próprios modelos que estão sendo gerados, né, na verdade, é numa ascendência absurda, né? Então, não vejo como não você ter a geração de modelos a partir de inteligência artificial, né? A gente já usava, quer dizer, as instituições já usavam machine learning, etc., tal, para poder fazer seus modelos. Então, a questão em si é menos um método, né? Porque os métodos vão evoluindo. Então, à medida que você tem condição de evoluir nos métodos, eles vão sendo implementados nos meios produtivos. Então, não vejo como não acontecer. E eu acho que não está tão distante, né? Evidentemente que eles vão crescendo. Eu volto naquele ponto que eu comentei logo no início, que isso é aplicável para qualquer situação, que é, cara, qual o nível de confiança que eu tenho nesse modelo? Então, eventualmente, eu vou colocar uma inteligência artificial mais rebuscada num processo de concessão. Se eu não tiver 100% de segurança, eventualmente eu vou fazer um teste, vou fazer um piloto, ou vou deixar para trabalhar no nicho com contornos específicos para limitar eventualmente uma eventual perda em função de uma alucinação daquilo que eu, né, do modelo que foi gerado. Mas é muito rápido. Eu acho que essas coisas estão crescendo de uma maneira, estão evoluindo de uma maneira muito, muito rápida, Jorge. Então, eu não sei te dizer o tempo, né? Enfim, mas a gente vê que de mês para mês as coisas estão evoluindo, aparece cada coisa que elas são fantásticas, né? E essas coisas, elas
elas exponencialmente elas vão evoluindo, porque elas vão se combinando, né? E você consegue ter um crescendo muito rápido disso. Então, eu não vejo como não colocar toda essa tecnologia, né, a serviço da gestão de risco. Não tem como. E nessa linha, né, talvez até saindo um pouco de GenAI, indo para os modelos de machine learning, vamos chamar assim, tradicionais ou usuais, aí aproveitar um pouco da sua experiência como gestor de risco. São modelos que eles perdem poder preditivo mais rápido, né? A entender um pouco o que tem que ser feito para eu não montar toda uma política em cima de um modelo, daqui a pouco ele perdeu o poder preditivo e tá distorcendo a decisão, né? Como que você enxerga assim, para lidar com esse ambiente e manter, né? Você falou bastante no início de monitoramento, né? O que muda quando você faz esse monitoramento para modelos de machine learning, né? Então, acho que tem uma série de componentes, né? Isso é que nem casca de cebola que você coloca uma atrás da outra, né? Então, um tipo de instrumento ele vai protegendo a sua instituição com base na situação que você está vivendo, né? Uma coisa que eu falei é o monitoramento, né? Então, o que a gente tem que ter? Na verdade, junto com o modelo, a gente tem que ter uma política, né? Então, na verdade, os resultados de um modelo eles estão associados a alguma política de concessão. Então, você está mencionando, estou aqui assumindo que concessão de crédito, por exemplo, né? Então, o monitoramento ele é super importante para ver qual que é o nível de aderência daquele modelo, né? Se a gente percebe que o nível de aderência está diminuindo, eventualmente eu posso ir mudando, apertando os parafusos da minha política, se eu concedo mais ou menos, enquanto o modelo não está 100% ajustado. E para isso eu posso colocar algumas condições, vamos dizer, meio intervencionistas, vamos dizer assim, na política, para aceitar mais ou menos com base em algum critério muito objetivo que a gente estabeleça. Agora, o monitoramento ele é super importante, né? Na medida em que eu dependa, né, ou que eu uso de uma maneira bastante agressiva esses modelos para concessão, eu também tenho que ter um monitoramento bastante agressivo em termos de dinâmica, etc., para observar como eles estão se comportando, né? Então, esse processo de monitoramento ele é fundamental para a gente ver, né? Eu acho que eu comentei no começo, cara, a gente não pode ser uma empresa que ela é pilotada pelos modelos, né? Então, os modelos estão aí e a gente tem que fazer a gestão em cima dele. Não tem a hipótese de implantar um modelo e falar, não, o modelo está lá, está implantado. Não tem. Assim, de novo, né? Os modelos têm falhas, eles não são perfeitos, né? E por mais perfeito que eles possam ser, ele é perfeito num dado contexto e por um dado tempo, né? Então, esse contexto pode mudar, né? E esse tempo pode se alterar. Então, você tem que ficar observando o que está acontecendo, né? Então, ele tem que ficar com os medidores lá para ver se está indo adequadamente ou não, se o nível de concessão está de acordo com o esperado, e fazendo ajuste na política enquanto eu não tenho uma remodelagem. Mas o que a gente tem que ter é essa combinação entre uma capacidade de identificar qual que é o nível de produção dos meus modelos, né? E uma política para, em função dos resultados desse monitoramento, eu ser mais agressivo ou mais severo naquilo que eu vou deixar passar dali para frente, né? Então, é um jogo conjunto, né, entre a originação, modelos que originam, né, o processo de gerenciamento de riscos. Essas coisas são complementares, né, porque, como eu te falei, o mundo está mudando muito rápido. Então aquilo do contexto que a gente tem, né, que pode mudar e do tempo que pode diminuir, eu acho que esse tempo de alteração das coisas tá acontecendo muito rápido, né, e as empresas e pessoas também estão mudando seus comportamentos de uma maneira muito mais rápida do que era no passado. Uhum. E aí nessa linha, né, até acho que o segundo ponto que você falou é de você ter um stop loss, né, ter uma definição de quanto que você tolera perder. Mas quando a gente fala de crédito, tem um lapso temporal, né, porque você dá o crédito, aí até a pessoa desembolsar, depois até vencer a primeira parcela. Como é que deveria lidar com esse lapso temporal para saber se está funcionando, não está funcionando? Essa é a boa pergunta, porque, enfim, dependendo das características do seu produto, né, você vê o quanto que você vai observar a inadimplência que você tem na carteira, né? E, de novo, né, em função desse tempo que você tem, para que modelo você vai usar, dado um modelo, você tem a política, na sua política você pode definir características diferentes ou quantidades diferentes, inclusive de dinheiro ou de quantidade de pessoas ou entidades aprovadas, vamos dizer,
em função da característica do produto. Né? Então, se você tem primeiro pagamento daqui a 5 anos, é muito diferente. Você fala, cara, eu estou usando como exagero só, né, para facilitar o raciocínio. Eu vou conceder muito se eu posso gerar uma bomba relógio aqui por muito tempo? Não. Mas não, eu tenho uma carteira que o primeiro pagamento ele é muito curto. Então, se eu tenho o primeiro pagamento, por exemplo, no primeiro mês, então, eventualmente, eu consigo identificar de uma maneira mais rápida qual que é o nível de comportamento, se o modelo está funcionando bem ou não, e se estiver em desacordo, com 1 mês ou 2 eu já consigo saber como é que está se comportando. Daí eu vou lá, corto ou acelero, enfim. Né? Então, acho que você tem que, de novo, você tem um instrumento que te permite estimar um risco de inadimplência daquele cliente. Seu nível de segurança vai te dizer o quanto, para que tipo de produto e para onde você vai usar esse modelo e com quais condições. Então está muito adequado a isso. Porque senão o problema o modelo é parecido com a própria avaliação individual. Né? Então, o que me garante que um analista está fazendo um bom papel? Né? Então, obviamente, quando você está no comitê, então eu tenho uma série de pessoas lá, normalmente você tem um comitê que decide ok, você tem uma decisão, e em função do tamanho do recurso ou do prazo da operação, você concede mais limite ou não. No fundo, você está ajustando, na verdade, a sua decisão, né, ao risco daquele cliente. Ok, fazendo uma analogia, não é bem a mesma coisa, mas se eu tenho um modelo, né, que vai conceder, se eu tiver um nível de insegurança com relação ao modelo, eu posso também definir minhas regras. Né? Minhas regras, não, minhas condições que eu vou liberar para o cliente. E aí eu digo o seguinte, olha, para essas situações eu limito o quanto de crédito eu vou querer dar, ou para esse tipo de cliente, o quanto de bolsão, qual o tamanho do meu bolsão de crédito que eu quero perder, ou não. Então eu defino quantidades diferentes para diferentes tipos de produtos, segundo o modelo que eu fiz. Em outras palavras, você teria um cenário, assim, se der tudo errado, quanto que seria pior a inadimplência, quanto eu tolero perder, exatamente. Qual é o ticket médio, quanto que eu vou aprovar, depois disso eu paro até eu ter a evidência que está funcionando ou não. Né? Se tiver ruim, eu falo assim, cara, eu quero perder até 10 milhões de reais. Então, beleza, eu concedo crédito para não sei quantos clientes, ticket médio e tal. Se esse modelo estiver ruim, ou ele for inadequado em X% das vezes, cara, eu vou perder mais que isso. Ou não, ele está se comportando bem, eu sigo. Se está se comportando mal, eu breco inclusive os 10 milhões. Se está se comportando mal, o primeiro pagamento que ele definir está completamente fora dos padrões, não concedo nem 10 milhões, eu paro na medida em que eu identifiquei. Não, perfeito. E aí a gente fala um pouco dessa parte de automação, entendo que a automação mais dentro de casa, né? E agora, quais são assim, os riscos e os problemas? Porque assim, a gente tem banco tradicional, tem os bancos nativos digitais, e você acaba tendo que competir agora com toda a parte de dar o crédito no processo digital, né? O que muda, né, quando você sai do processo tradicional e vai para o processo digital? E quais são os problemas? Né? De novo, né, a gente tem tipos públicos diferentes. Né? Se você olha para o varejo, né, a primeira coisa que eu acho que tem que olhar é o seguinte, né, você tem uma questão de custo-benefício da ferramenta que você está instalando. Né? Então, na parte digital, evidentemente que o processo de originação ele é muito mais barato, né, do ponto de vista operacional. Né? Então, é evidente que para escalar qualquer negócio, você vai pensar numa digitalização desse processo, né? Você vai ter um processo de concessão mais rápido, etc. Do ponto de vista da originação, se você tiver... Estou tentando imaginar aqui para te dar a resposta o seguinte. Nesse processo de originação comparado com o manual, que é o que você me perguntou, eu tenho uma condição de escala. Uhum. Então, isso é óbvio, enfim. Tá, então, aqui, qual é a diferença dos dois? Evidentemente que eu posso escalar muito mais um do que o outro. Né? E aí, não sei se estou respondendo a sua pergunta exatamente, mas assim, eu vou te falar da SMI. Uhum. Qual é o tipo de risco que você tem um e tem outro? Né?
justamente porque você consegue escalar na parte de concessão digital, que ela é muito mais barata, você consegue tratar mais volumes, você consegue disponibilizar crédito de uma maneira muito mais rápida, etc. Se você errar, você vai ter um problema de erro muito rápido de uma maneira importante, porque você escalou. Sistematizar o erro, né? Exato, né? Então esse era o ponto que eu ia colocar, que é o seguinte, que no fundo volta à sua primeira questão, né, que eu falei bastante de erro de modelo, etc. Mas tem o problema de operação, de implementação, que eu acabei não comentando. Mas aqui volta, né? Se você implantar um modelo errado, né, a parte digital você prolifera o problema de uma maneira muito rápida. E o modelo errado ele pode ser duas coisas. A primeira que eu falei, que é erro de modelo. A segunda pode ser a implementação errada do modelo mesmo. Né? A hora que você, dentro da sua ferramenta de implantação, você pode colocar em produção o modelo de uma maneira inadequada. Né? X, problema tecnológico, programação errada, o parâmetro que foi cadastrado errado, etc. E isso pode acontecer. Então, essa parte que é muito mais um risco operacional, toda vez que você fala em mercados escalados, né, em quantidade muito grande de concessão, etc., disponibilização de crédito e tudo mais, cara, você errou, foi para a rua. Já está lá. Né? E você pode ter um consumo daquele crédito disponibilizado de uma maneira muito rápida, de uma maneira importante. Né? Então, esse fator da escala, né, que é um fator muito importante do ponto de vista tecnológico, a gente tem essa capacidade hoje, cara, é muito diferente do passado, né? Porque você tinha mais controle porque você dependia de meios físicos, seja agências, seja pessoas, no caso de varejo, para conceder o crédito e ir atrás dos clientes, e muitas vezes os mecanismos eram muito mais limitados. Hoje em dia não, né? Então essa condição de você administrar bem, evitar o máximo possível o erro na colocação em produção, para mim é uma diferença importante a hora que você fala em concessão digital do que antigamente a tradicional. Né? Então, acho que essa é uma coisa importante. Não sei se era isso que você me perguntou, mas enfim, isso que me veio. Mas eu posso complementar se você... Tá, mas aí, talvez a pergunta é como que você faz isso, né? Evitar o erro? Evitar esse erro. Do ponto de vista do modelo, a gente acabou comentando. Né? Sim, sim. Agora, a implementação é controle. Né? Você tem que ter métodos e procedimentos para colocar qualquer coisa em produção, em tecnologia. Né? Então tem que testar, tem que ver se foi, tem que fazer uma prova, vamos dizer assim, que aquele modelo está funcionando, e depois colocar em produção. Então eu diria para você que é muito mais uma questão parecida com a implantação de sistema, que a gente tinha no passado, né? Tem controle de qualidade, tem um teste individual, integrado, homologação pelo usuário, etc. Obviamente que uma visão diferente para efeito de modelo, mas eu tenho que garantir, né, que aquele modelo que está sendo colocado no ar, ele foi minimamente testado, né, do ponto de vista de quem programou, de quem desenvolveu, para ver se os resultados estão adequados para aquela implantação. Né? Então, esse é um mínimo que se espera para a gente garantir que o que está em produção esteja adequadamente implantado. Tá, então, assim, em outras palavras, no ambiente de laboratório eu pego alguns casos e calculo, aí eu faço, depois da implementação, eu deveria simular esses casos para entender se está dando exatamente o mesmo valor e tudo mais. Né? Uma coisa que ela é importante, e aí tem que ter um cuidado, como eu te falei, né, a gente tem uma complementação entre os modelos e as próprias políticas. Né? Via de regra, em mercados mais massificados, etc., as políticas elas são implantadas em motor de decisão, né? E muitas vezes sob gestão do próprio usuário que cadastra lá os parâmetros, etc. E aí sim é um cuidado, né? Porque o próprio usuário acaba pilotando essa ferramenta, e assim é a essência, e tem que ser mesmo, porque é uma ferramenta de monitoramento e acompanhamento. Então ali você percebe de uma maneira muito rápida se está indo bem ou mal, e você pode, da maneira igualmente rápida, alterar os parâmetros para poder refinar a sua política. E muitas vezes esses parâmetros estão na mão de quem está pilotando isso, e eventualmente ali pode haver um erro também. Né? Então você pode fazer uma alteração de política de uma maneira muito rápida, imediata, etc. Se não tiver um modus operandi adequado, de repente você pode ir lá cadastrar uma política errada. Então, assim, você está
Só para ver se eu captei, né? Então tem toda essa parte de controle se a fórmula foi implementada corretamente, mas acho que um terceiro ponto que você tinha falado do monitoramento é o uso na gestão, né? Se para aquilo que foi feito o modelo, você deu o exemplo até das bets, né? Então, se para aquela finalidade do modelo, se está sendo utilizado corretamente, né? Então, se eu faço um financiamento de veículo, que o cara tem que pagar 30% de entrada e financiar por 2 anos, é diferente de você financiar 5 anos sem nenhuma entrada, né? Muda o público e aí talvez o modelo não seja adequado para esse perfil, né? Sim, tem que ver se para aquilo que foi desenvolvido o modelo está adequado a... Né? Então, se eu mudo, por exemplo, o perfil de financiamento, etc., no fundo, o modelo vai servir para... Ele vai te ajudar a identificar se aquele cliente tem uma capacidade de pagamento ou não. Né? Mas talvez seja diferente se eu falar o seguinte, olha, é para um período de 6 meses ou um período de 10 anos. Né? Então, a gente pode ver o que a gente está oferecendo. Né? E se muda de uma... Quando eu falei das bets, nesse caso que você falou, olha, se eu tenho... se eu fiz um modelo para concessão de crédito, para a aquisição de veículos, né, de uma dada maneira, para um dado público, para todos os efeitos, aquilo que eu analisei, esses públicos, eles tinham um comportamento de pagamento adequado, vamos dizer assim, o modelo deu que para um público ABC ele funcionava bem. Por hipótese, né, só para tentar, isso tudo que eu comentei, em função da mudança de cenário pode acontecer, mas vamos supor que por hipótese, esse público é um público que mais aposta em bets. Né? E a gente vê que o nível de inadimplência, né, de pagamentos, ele tem piorado em função da mudança de comportamento. As pessoas estão mais preocupadas em jogo, mais preocupadas não, estão jogando mais e conseguem não e acabam comprometendo demais os seus pagamentos, os seus compromissos. Então isso o que acontece? Aquele perfil de cliente que eu tinha avaliado, ele mudou o perfil. Uhum. Então eu teria que fazer um ajuste no modelo para eventualmente dizer o seguinte, ó, aqueles caras que eram A, na verdade não são A, são D. Então eu não vou fazer, então eu não vou conceder. Né? Então é um pouco isso que eu queria comentar em função da diferença de cenários que eu comentei. Não, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer nosso patrocinador, né? Inteligência Digital, uma mentoria aqui para fazer a transformação de crédito e cobrança. Qualquer empresa que tenha aí um contas a receber acima de 10 milhões já é elegível a fazer um diagnóstico, entender se tem business case e pode aproveitar, né? Implementar todo esse conteúdo para gerar mais negócio, né? Melhorar o perfil do portfólio da carteira. E aproveitando um pouco desse gancho, uma coisa que eu percebo, e eu queria aproveitar aqui a tua experiência, às vezes a pessoa acha que crédito é tudo igual, né? Eu dar crédito no varejo é a mesma coisa que dar crédito no atacado. E aí eu queria que eu sei que você começou mais no varejo e agora está mais forte no atacado, né? Você conseguisse assim trazer um pouco das principais diferenças, né? Quando você tá nesse segmento ou no outro, né? Bom, a principal diferença primeiro que o varejo ele é varejo, é massificado. Né? Então todo tipo de análise que você faz é muito em função de dados, são métodos quantitativos, né? Muita estatística e etc. Né? E acaba que você considera, e naturalmente, a hora que você gera operações no varejo, você necessariamente está olhando o portfólio. Né? Então são características muito, muito distintas de negócio, onde você utiliza métodos quantitativos, métodos estatísticos, muitos dados, comportamentos, e você vê na sua distribuição como é que você vai montar seu portfólio de tal forma que são portfólios pulverizados, né? São riscos pequenos, que em conjunto eles formam um portfólio, etc. E muito da sua administração também vai para você ver como é que esse portfólio está constituído. Né? Então, essas coisas se compensam, vamos dizer assim. Quando você fala no atacado, a importância individual de cada cliente ela é muito grande. Né? Então, é uma análise que você tem que fazer de uma maneira muito mais detalhada. Né? Você tem que entender o business daquela empresa, você tem que entender as condições macroeconômicas, você tem que ver uma série de variáveis que elas são muitas vezes muito específicas daquela empresa. É evidente que você considera de uma maneira geral
você pode dar um rating para essa empresa, estimando que com aquelas qualidades de balanço, de comportamento de pagamento com variáveis que tem no mercado, etc., ela se qualifica como um risco ABC, né, que você modela. Mas na concessão final, quando a gente fala em grandes empresas, você está vendo muitas características individuais dela. E você tem que analisar também muito como é que você opera com essa empresa em função de suas garantias e etc. Porque o risco de uma empresa quebrar é muito diferente de uma pessoa com um ticket pequeno quebrar. Então você tem que se calçar do ponto de vista da transação, né, com garantias adequadas, etc. Ainda toda uma questão legal também, quais são as melhores garantias, como é que evidentemente que todo esse processo ele é apoiado por métodos, por modelos e etc. Né? Então eu procuro primeiro entender quanto que uma empresa com tais características, seja de balanço, seja em que mercado ela está inserida, no seu tipo de negócio, né? Como é que é a cadeia produtiva dela, o quanto que ela me representa em termos de uma probabilidade de default se ela entrar pela porta do banco adentro. Entrou uma empresa com essas características, quanto que eu acho que ela vai, qual que é o risco dessa empresa não me pagar? Que no fundo é a cabeça do próprio analista de crédito, que quando ele faz a análise, né? Qual a chance desse cara não me pagar? Evidentemente que isso aqui é uma aproximação de uma estimativa de qualidade desse cliente. Quando eu vou fazer uma concessão, quando eu vou fazer uma transação, com base nas características, nessa estimativa de qualidade que esse cliente tem, eu vou adequar o tamanho do limite que eu vou conceder para ela, né, e posso me calçar, né, de fatores mitigadores desse risco, que são as garantias. Então, para diminuir mais o risco dessa empresa, eu vou conceder garantias e etc. E a modelagem ela ajuda no sentido de poder identificar, do ponto de vista de comportamento, inclusive de recuperação, cobrança, etc., quanto uma garantia é melhor que outra. Então, isso faz toda a diferença também na hora que você vai conceder um empréstimo para aquela empresa. Conceitualmente, as coisas são parecidas com varejo, né? Então, assim, tem alguém para quem você vai dar um empréstimo, qual que é a expectativa de inadimplência dessa entidade, seja pessoa fixa, seja empresa. Como é que eu diminuo esse risco? Eu posso pedir que tipo de garantia, para que tipo de produto que ela vai trabalhar e definir o tamanho de limite que caiba no bolso dela. Conceitualmente, essas coisas são parecidas, mas na prática elas são muito diferentes na hora de você implementar. Sobretudo porque os riscos também são muito envolvidos, são muito diferentes entre a análise para quem você vai conceder uma empresa e para quem você vai conceder com relação à pessoa física. Tá, então estou entendendo aqui que de um lado você tem muito mais uma abordagem analítica, outro você tem muito mais com base num conhecimento intrínseco, né, na experiência, né? Sim. Aí eu estou entendendo que a concentração ela tem um papel relevante também, talvez no teu apetite ao risco, porque se perder um empréstimo muito grande pode impactar todo o resultado da operação, então tem que ser mais seletivo, né? Sim. E por isso que o atacado tem risco mais baixo. Aí eu entendi aqui também que aí você pode, com instrumentos de mitigar risco, na verdade a operação de atacado ela não é um sim ou não, né? Mas em que condições que eu posso dar esse crédito, né? Ou garantia ou qualquer outro aspecto, né? Exatamente. Então a gente tem que considerar, essa visão de portfólio que você comentou, ela é super importante. Porque no fundo, o que a gente precisa ver é se tudo aquilo que eu estou concedendo de crédito, do ponto de vista do risco-retorno, ele está valendo a pena. Né? Então, risco seja, né, a inadimplência dessa empresa, né? O quanto que ela está me demandando de capital, não vou aumentar aqui no tempo que ela acaba sendo mais complexo, mas no fundo é quanto que eu tenho que deixar reservado do ponto de vista regulatório para que o banco fique sólido, né? Então eu aloco, né, recursos quando faço um empréstimo. Então, minha expectativa de perda ela tem que estar muito associado a esses recursos que eu estou deixando separado para poder alavancar o banco, né, para poder conceder o empréstimo. E, evidentemente, quanto mais eu mitigo o risco via garantias, melhor nessa relação de risco-retorno. Uhum. E é uma relação perversa também, né? Porque se eu pegar a margem de uma operação financeira, sei lá, 15%, sabe, o que seja, né? Se tiver nesse patamar, você tem que vender umas 7 operações boas para pagar uma que... eu gosto dessa relação do risco-retorno, né? Tem diversos nomes, eu uso bastante o RAROC, que é
Risk Adjusted Return on Capital, etc., porque ela é interessante, porque, no fundo, não é um problema se o cliente não te pagar, desde que esteja rentabilizado por aquilo que você vai cobrar dele. Né? Então, quando a gente fala da inadimplência, no fundo a gente sabe que vai ter inadimplência, ela pode ser maior ou menor. Na pergunta né, se tudo aquilo que eu tiver de inadimplência, considerando tudo aquilo que eu concedi de crédito, todos aqueles que te pagaram, né, que você, tirando todos os custos, e ele pagou um spread por tudo isso, isso que sobrou do spread paga a conta daqueles que tiveram inadimplência? Se pagou e está dentro do padrão de rentabilidade que o banco demanda, está tudo certo. Né? Agora, tem que ter um apetite para poder administrar isso, porque muitas vezes a carteira pode ser super nervosa e está tudo certo se no final da conta tiver um resultado positivo. Né? Mas tem que ter nervosismo, tem que saber lidar com esse nervosismo, porque de fato pode acontecer. Então a questão toda não é ter inadimplência, não é que o risco seja alto. A pergunta é, eu estou conseguindo fazer uma gestão de negócio tal que o meu risco, né, toda inadimplência, toda perda que eu tenha está sendo compensado por aquilo que eu tenho de receita e no final da conta eu gero um resultado positivo para o banco? Se tiver e faz parte do meu negócio, está dentro do meu apetite a risco e eu tenho uma estrutura adequada para controlar e fazer com que as coisas aconteçam conforme planejado, está tudo certo, então não tem problema nenhum. Né? E existem vários exemplos no mercado que trabalham em nichos super arriscados como esse e que tem uma rentabilidade importante. Temos empresas também que só trabalham, por exemplo, com ativos sinistrados. Né? Então eu compro clientes ou operações de clientes muito ruins, mas eu consigo, né, recuperar algum valor deles de tal forma que ainda sobe alguma coisa, mesmo com clientes ruins que já inadimpliram. Né? Então, o problema todo não é ter inadimplência, o problema todo não é risco, o problema todo é não rentabilizar esse risco. E aí nessa linha, né, então a gente está falando o seguinte, eu tenho o risco de dar o crédito para o cliente errado e ter uma perda de crédito, mas eu tenho o risco de negar um monte de operação para clientes que seriam bons e estariam gerando negócio. Né? Sim. Como que se acompanha esse segundo caso? Né? As oportunidades estão sendo perdidas, talvez porque o apetite a risco está muito conservador. Né? De novo, volta na parte do monitoramento desses modelos. Né? Então você tem que ver os bons que você aprova, que você nega, e os ruins que você aprova. Né? Acho que essa medida ela vale para ambos os lados. E dependendo de onde você atua, é engraçado que você vai ver a própria área comercial vai começar a ver, vai reclamar um pouco, né, daquilo que eventualmente é negado, dependendo do seu modelo de negócio, como você opera. Mas de fato, de novo, volta no problema de monitoramento, de acompanhamento. Né? Então você tem que identificar e monitorar os seus riscos de modelo. O seu risco de modelo pode ser, inclusive, de descartar clientes porque você achou que era ruim, mas na verdade eles são bons. Né? Então você também tem que fazer o acompanhamento daqueles que você rejeitou e poder fazer algum tipo de teste para ver se de fato eles são ruins mesmo ou não. Então tá de novo dentro dentro do escopo de você monitorar o resultado dos seus modelos. Fazer uma inferência de negados, né? Pegar os que você negou e ver se outro banco deu crédito, se o cliente está pagando. Né? Exato. É uma forma de fazer. Muito bom. Acho que saindo um pouco aqui do crédito, né? Mas você como gestor de risco em geral, né? Olhando aí todo... a gente falamos já de cyber, falamos das mudanças que estão acontecendo no mundo, mas você como CRO, assim, o que te tira o sono, hein? Cara, infelizmente a resposta para mim ela é muito fácil. Fácil em que sentido? Porque para mim é o que mais de diferente tem acontecido nos últimos anos. Né? A gente já lida com risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, e a gente, por mais complicado que seja, né, você administrar um risco de mercado, por mais complicado que seja você administrar o risco de crédito, você tem os instrumentos, você sabe onde pode ter surpresa, é um ambiente mais, entre aspas, sob controle. As variáveis são mais conhecidas, você pode não saber precisamente qual é a resposta, mas o ambiente ele é muito mais conhecido. Risco operacional também, banco é processo, a gente vê o processo a vida inteira, então a gente também tem uma preocupação grande das coisas não acontecerem como deveria acontecer, etc. Mas, de novo, são variáveis que estão sob controle. Né? Tem poucos não conhecidos. Né?
Agora, risco cibernético, essa me tira o sono. Porque você não sabe de onde vem o tiro, né? Então, por mais bem preparado que esteja, que seja uma instituição, né, com uma tecnicidade e investimento para você construir você atacar todos os pilares de segurança da informação, né? E segurança da informação tem um apêndice que são a prevenção a fraudes, etc. Mas estou falando mais do cibernético mesmo. De novo, né, a tecnologia evoluiu muito e o que acontece é que é um processo onde os atacantes, né, estão cada vez mais profissionalizados, né? Então virou um alvo importante, né, com pessoas, com organizações muito capacitadas para você tentar fazer uma intrusão em qualquer tipo de empresa. Obviamente que o banco tem um atrativo muito importante, porque ali eventualmente qualquer tipo de invasão ou tipo de intrusão cibernética, você pode ter a captura de muito dinheiro. Mas por que me tira o sono? Porque eu faço sempre uma analogia, né, do porquê me tira o sono, é uma analogia parecida com doping, né? Você sempre está atrás, né, do novo tipo de doping, né? Você nunca está à frente, né? Então a gente tem que se precaver, tem que aplicar a melhor tecnicidade possível para dentro das diferentes camadas você proteger o seu ambiente interno, todos os seus itens tecnológicos, ter a borda para que não te permita invadir seu ambiente, enfim. Então, mas você não sabe o que pode acontecer, né? E uma coisa que é super importante que a gente aprende, né, que por mais que você tenha um ambiente super seguro, a gente tem o elo mais fraco dessa corrente toda são justamente as pessoas, né? Porque pode cair no phishing, né? Você pode de uma maneira indevida, né, abrir as portas para o ataque de um criminoso cibernético, né? Evidente que todas as tecnologias que você tem minimiza o risco, mas a gente viu que é um lugar de muitos desconhecidos, né? E se você pegar nos últimos anos, né, grandes organizações que já foram atacadas, seja do ponto de vista de roubo de dados, de ransomware, né, que você encripta tudo, pede resgate, a gente não está falando de uma empresinha da esquina, né? Estamos falando de grandes organizações, governos, né, enfim, que sofreram ataques. E então é uma preocupação muito grande, né, porque a gente tem que estar alerta 100% do tempo. Então voltando à sua pergunta, por que me tirou o sono? Porque tem muitos mais desconhecidos, quer dizer, que podem, muito mais surpresas inesperadas que podem acontecer do que os outros tipos de riscos que, sobretudo o sistema financeiro, já vem lidando e trabalhando e investindo há bastante tempo, né? Então, eu diria para você que essa é uma das minhas grandes preocupações. E aí você comentou também que uma coisa que tem impactado muito positivo o crédito é você ter muito mais capacidade de processamento. Crédito, a gente falou do ChatGPT, né? Você aumenta a capacidade de processamento, aumenta as possibilidades, mas isso também, quando vai para o cyber, aumenta a fragilidade das criptografias, das coisas todas, né? O mundo hoje em dia ele é praticamente 100% dependente de tecnologia, né? Então, ponto. Eu acho que essa é a situação, né? Então, em todos os aspectos da economia, né? Todos os players, né, dentro da economia, né? Na sociedade, você é cada vez mais dependente de tecnologia. E aí, de fato, todo mundo está exposto, né? A gente vê uma preocupação grande com relação à sociedade, a gente vê um nível de fraudes no nível absurdo, se apoiando nas ferramentas digitais que a gente tem, e isso não é diferente para as empresas, né, com uma magnitude diferente, mas a preocupação ela continua sendo a mesma.
E aí, mudando agora completamente do tema, né? Mas assim, foi uma aula aqui sobre gestão de risco, né? E é super relevante gestão de risco quando você fala de crédito, principalmente a parte analítica de crédito, né? Porque você não tem mais as capas tradicionais de controle, tem que ter algo mais profissional, né? Trazendo aqui um pouco uma visão até mais pessoal, né? Se alguém chegasse e falasse assim, olha, você vai viver 50, 100 anos a mais do que seus pais, seus avós, né? Primeira pergunta, se essa é uma notícia boa ou não, e o que você está fazendo nesse sentido, né? Bom, dizer que eu vou viver mais para mim é uma notícia super boa desde que eu tenha saúde, né? Eu não sou exatamente fã da morte, né? Eu não gostaria de morrer tão cedo. Mas, não, eu gostaria assim de viver. Acho que tem bastante coisa para aproveitar da vida. Eu estou há 40 anos no mercado, né? No mercado financeiro. Uhum. E é um mercado que demanda bastante, mas eu considero que eu sou um privilegiado porque eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes instituições, em projetos super relevantes. Eu consegui contribuir, né, com o Brasil, grandes projetos junto ao Banco Central, sempre muito próximo com as associações de classe, Banco Central, etc. Participei diretamente de grandes projetos. Então, assim, eu tenho muita satisfação, né, de ter feito tudo que eu fiz aqui no mercado financeiro. E eu acho que tem bastante para contribuir, né? Então, se eu vivesse muito mais tempo, eu gostaria de contribuir, né, passar um pouco dessa experiência para outras empresas, né, no tempo, né? Continuo trabalhando, enfim, estou muito feliz onde estou trabalhando, mas olhando mais para frente, eu acho que eu posso compartilhar um pouco desse conhecimento. E eu gosto de surfar. E você sabe, né, que eu falei que gostaria de viver mais com saúde, etc., porque eu quero aproveitar também, né, depois de 40 anos no mercado financeiro, quero aproveitar, eu gosto muito de esportes, eu nado bastante, eu gosto de surfar, então eu quero aproveitar bastante, né, esses anos que ainda tenho, né, e evidentemente que a gente não consegue trabalhar na mesma intensidade que a gente trabalhava, né, no início de carreira. Uhum. Mas o corpo ele tem suas limitações também, a gente entende, graças a Deus sou saudável e tudo mais e tal, mas eu quero aproveitar um pouco mais o lado mais pessoal, com família, desfrutar um pouco mais da vida também e obviamente, como eu te falei, com 40 anos e tendo vivenciado uma série de projetos, experiências, eu acho que a gente acumula um pouco de conhecimento. Eu acho que é possível de eu compartilhar esse conhecimento com todos, inclusive fazendo esse tipo de ação, né, como a gente está fazendo aqui, que eu acho que é legal também. Eu acho que também tem a satisfação de poder compartilhar isso, né? É interessante que essa pergunta, assim, a primeira coisa que vem assim, à mente, ou pelo menos os 3 tópicos que vem, né? O primeiro é você ter saúde, lucidez, né? Para desfrutar. Depois o segundo vem a questão financeira, né? Você ter uma reserva também, porque as aposentadorias estariam quebradas, né? E aí o terceiro ponto que você trouxe é a questão do propósito, né? Aí, pegar e ter esse propósito, né? De give back, né? Devolver para a sociedade. Você sabe que eu trabalhei muito tempo no Banco Francês Brasileiro, muito tempo no Itaú, estou no Banco Fibra. E nesse período todo, eu sempre tive, quando eu falei associações de classe, eu trabalhei bastante tempo fui diretor na Febraban, sou diretor no Fibra. E eu sempre brincava, né? Eu digo que é um trabalho voluntário. Porque, cara, a vida não é fácil no banco, né? Você tem que arranjar um tempo para você... mas quando se fala de propósito, na verdade é porque eu gostava, enfim, mas no fundo, era aquela sensação de poder contribuir com que as coisas fizessem, né? Acontecessem, perdão. Quando eu falo de grandes projetos, eu sei que eu vi aqui um podcast, né, com o Fred, do Bradesco, nós fomos colegas, por exemplo, na construção do SCR, né, junto com o Guilherme Parente, Ivana Aguiar, toda uma equipe e tal, muito bacana. Enfim, a gente participou de um projeto grande, que era a Central de Riscos, que virou SCR e tudo mais. Cara, participei era do grupo do Comitê Gestor para a Implantação de Basileia aqui no Brasil, né?
junto com a Tanabe Amaro, do Banco Central, e eu era representante pela indústria, né, via Febraban. Então, estou na BBC trabalhando um monte de projetos importantes lá. A BBC é super importante para os bancos médios e pequenos e tal. Daí as pessoas perguntam, cara, teve uma pessoa, me lembro bem, que na época que estava lá na Febraban e tal, a pessoa falou assim, porque você trabalha só para isso, né? Você fala, não, cara, como assim trabalho para isso? Né? Eu trabalho que nem um condenado lá no banco e tal, mas... E no fundo, esse sacrifício, entre aspas, todo, eu acho que é também para sentir o prazer de contribuir, né? Você falou propósito, eu nunca tinha feito uma grande reflexão, mas no fundo as pessoas perguntam, legado, né? né? E se a gente perguntar, por que vai assim enroscar nessa para... E no fundo eu acho que tem essa questão, né? De poder... não sei se é dadivoca, não era tão estruturado nem racional esse eu preciso devolver, mas era uma coisa que de fato eu gostava, porque eu acho que no fato essa parte de contribuir, eu acho que ela é importante. E depois de 40 anos eu acho que eu tenho condição de poder devolver um pouquinho, né, para esse mundo e para essa vida que foi muito generosa comigo. Hoje já foi uma avalanche de conhecimento e sabedoria, né? Então eu trouxe aqui, ó, o Inabalável, eu conto a história que eu fiquei 2 dias perdido no mar. Olha então só. tem um pedaço dessa história aqui, são várias histórias de superação. Que legal. E por acaso a minha história deu até título pro livro, né? Essa jornada. Pô, agradeço muito, Jorge. Que interessante. Muito legal. E mar tem tudo a ver com aquilo que eu gosto. Exatamente, né? Então, né? Você muito falou obrigado. do surf, eu já meti a mão ali. Muito legal, muito legal. Agradecer aqui todo esse conhecimento, e vocês que estão assistindo aqui, né? Que é quem está entrando aqui no mundo de crédito, cobrança, né? Compartilha, dá joinha, segue o canal, né? Passa para quem precisa, né? Ou quem está envolvido aqui, porque são assim conhecimentos, né? Muito interessantes que você não vê numa sala de aula, você não vê num lugar. É experiência, né? Experiência pura, né? Muito obrigado, Kuma. Eu que agradeço o convite, Jorge. Foi realmente um prazer. Muito obrigado pelo livro aqui. Eu vou ler com muito gosto. Muito obrigado. Muito bom.